Então tá aqui, ó. Isso aqui é bom tu ter esqueminha aí, tá? Eu tenho lá um ancestral comum aos dois. É o caso de cavalo. Cavalo, existiam duas linhagens de cavalo. Uma linhagem de cavalo europeia e uma linhagem de cavalo americana. Não, aconteceu que com o estreitamento lá, a passagem de Bering, lembra que congelou? Fazendo com que houvesse a união da Europa à América, houve um interfluxo, né? Se acredita que o ser humano tenha contribuído com isso, de alguns cavalos europeus que vieram para cá, para América. E, e na América, a gente tem um cavalo, que é o cavalo silvestre americano, norte-americano. Esse cavalo potencialmente intercruzou com o europeu, embora não fossem da mesma espécie, houve esse potencial intercruzante, tá? E é isso de uma linhagem híbrida. E hoje, 99% de todos os cavalos do mundo são esse tipo aí. São uma linhagem híbrida, que já virou uma espécie nova. Então, aquela espécie europeia foi extinta. A espécie americana que tinha cruzado com a espécie europeia permaneceu uma americana e uma cruza, um híbrido. Então, ou tu é o puro sangue inglês, que na verdade não é inglês, é o americano, tá? A origem, né, evolutiva dele é americana. Ou tu é qualquer outra raça, qualquer outra linhagem que é desse híbrido aí, tá? Então, ou tu tem o puro sangue, que é o norte-americano preservado, ou tu tem um híbrido, que daí são todas as outras raças de cavalo. Quando a gente fala puro sangue, na verdade, o que eles estão querendo dizer é que aquele cavalo ele tem uma linhagem única. Né? Ele, sei lá, ele era de uma raça específica que só intercruzou com aquela raça específica. Onde tem a preservação das características da raça, né? Eu não sei nenhum qual é, né? De cavalo. Pergunta pro Juca, onde o Cuca ia, o Juca tava. Como é que é? Eu nunca me lembro das piadinhas que teu pai fazia. Mas tá, beleza. O que eu ia falar? Era isso, tá? Bom, esse isolamento reprodutivo, ele pode... lembrando, o isolamento reprodutivo é uma consequência de um isolamento geográfico. Então, primeiro eu isolei geograficamente, esse isolamento geográfico faz com que não consiga mais ter, né, esse potencial intercruzante. Então, esse isolamento reprodutivo, ele pode ser pré-zigótico, ou seja, pode acontecer de os indivíduos, na maioria das vezes é isso que acontece, nem se encontram, então por isso que eles não conseguem cruzar, tá? Ou seja, não tem como formar um embrião porque não tem nem ato sexual ali. Isso a gente chama de pré-zigótico, não forma de... Ou ele pode ser pós-zigótico. Como seria um isolamento reprodutivo pós-zigótico? Assim, ó, as espécies estão separadas por algum motivo, mas daí houve aquela abertura de um canal, criação de uma ponte, tal. E as espécies distintas que estavam isoladas reprodutitivamente agora passam a ter contato uma com a outra. E, né, por atração, por serem muito similares, pode ter um potencial intercruzante. E elas, de fato, chegam a cruzar. Só que, por questões anatômicas, fisiológicas, morfológicas, genéticas, não chega a formar zigoto. Então, embora haja o ato sexual, não forma zigoto. E o exemplo mais clássico que a gente tem é o do cavalo, tá? Com o jumento. Então, a fêmea cavalo, a égua, ela consegue copular, né, transar com o macho do jumento. Tá? E desse cruzamento de espécies diferentes, cavalo é uma espécie, jumento é outra, desse cruzamento surge o jegue. Tá? O jegue é uma coisa muito doida. O jegue, ele não é jumento, ele não é cavalo, ele é um híbrido, uma espécie híbrida entre os dois. E essa espécie híbrida chamada jumento, não, chamada jegue, desculpa, agora eu não lembro se é jegue ou jumento. Eu sei que um deles, ou jegue ou jumento, cruza com a fêmea do cavalo, que é a égua. Então, se não me engano, é o jegue. Tá? Isso, o jegue ele cruza com a égua e nasce o jumento. E o jumento, ele não consegue ter jumentinhos. Tá? É muito doido isso, porque o jumento, ele é estéril. Ele não tem capacidade reprodutiva. Então, todo jumentinho que tu vê é do cruzamento de um jegue com uma égua. Tá? Mas beleza. Então, esse isolamento reprodutivo ele pode ser pré-zigótico, né? Não forma zigoto. E a gente tem alguns exemplos, eu vou te explicar cada um deles. O isolamento reprodutivo ele pode ser pós-zigótico, tá? Ó, pós-zigótico. E aí tem alguns exemplos, eu vou te explicar alguns deles também. Então, olha só. No pré-zigótico, que nem ocorre ato sexual. Por que não ocorre ato sexual? Bom, essas espécies talvez até, né, as espécies diferentes até talvez, devido a essa passagem ali, possam viver no mesmo ambiente, tá? Mas eles estão maduros reprodutivamente em épocas distintas do ano. Por exemplo, vou dar só um exemplo, tá? O urso pardo e o urso preto. O urso pardo que vive lá na tundra, na taiga, na Rússia, para aqueles lados, e o urso preto, que é um urso da Índia, China, tipo um panda. Eles podem ocorrer no mesmo local, só que um deles hiberna. Um deles fica 6 meses quase dormindo, que é o inverno inteiro russo. Então, quando ele acorda... Oi, gente, tudo bom? Desculpa interromper a aula aí. Mas tu gostou desse conteúdo e acha que ele é relevante pra ti ou pra alguém que tu conheça? Por favor, te inscreve aqui no canal. Sabia que mais de 78% dos alunos que assistem os meus vídeos, 10, 15, mais de 20 vídeos, eles não se inscrevem? Essa é uma maneira que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante pra você e me ajuda a crescer no número de inscritos, tá bom? Então, rapidinho, te inscreve aí, custa nada. Vai lá, ajuda o senhor. Beijo, tchau, tchau. Para comer e se reproduzir, o outro, quando o pardo acorda para comer e se reproduzir, o urso preto já passou o seu período de reprodução. Então eles podem até se encontrar.
mas eles não estarão asceptivos reprodutivamente na mesma época. Por isso que a gente chama de estacional. Tem a ver com a estação do ano. Isolamento reprodutivo estacional, eles amadurecem ou florescem, né? Florescem justamente porque as flores são assim, em diferentes épocas do ano. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do sul. As plantas cítricas e as plantas mais de estação, né? Planta cítrica, basicamente inverno. Inverno é bergamota, laranja, tangerina, limão, tal. E as plantas de estação, sei lá, melancia, melão, pêssego, goiaba, são em épocas distintas do ano que cada uma delas florescem, tá? Então esse é o isolamento estacional. Embora possam conviver espécies distintas no mesmo ambiente, elas não estão sexualmente reprodutivas ao mesmo tempo, certo? O outro tipo de isolamento é o isolamento de habitat, ou isolamento ecológico, né? É quando esses animais, eles ocupam uma mesma área geográfica, grande geralmente, mas a preferência de habitat deles é diferente. E aqui a gente pode ter um caso bem clássico também. Em alguns desertos, tá? Não desertos extremos, assim, mas algumas zonas desérticas a gente tem muitos roedores, tá? Por exemplo, o coelho. Então a gente tem um coelhinho de tipo estilo lebre e o coelhinho mais estilo campo. Então, embora eles possam ocupar a mesma zona geográfica, longas planícies, desérticas e tudo mais, o habitat deles ele é mais restrito. Por exemplo, o coelhinho branco, ele é de zona mais montanhosa, onde possivelmente tem neve, ele consegue se camuflar. Mas ele eventualmente desce para pastejar lá embaixo. Tá? Mas a preferência dele é por topo de montanha. Já o coelhinho cinza, ou o coelhinho, sei lá, bege, ele tem preferência. Então ele ocupa aquela área de campo em que o outro pode descer, mas ele tem preferência por se abrigar em tocas mais próximas de floresta. Então é como se o coelhinho branco subisse a montanhazinha, ficasse mais pro lá, eventualmente ele desce aqui, mas preferência lá em cima, e o outro que tá aqui embaixo, preferência mais pra floresta. Então eles não ocupam o mesmo habitat, tá? Esse aqui é um isolamento bem interessante, que é o isolamento etológico, tá? Etos, acho que você deve ter aprendido isso, remete a comportamento, né? Então, para os animais, é o principal mecanismo pré-copulatório, tá? Antes que haja a cópula. É quando o animal não identifica no outro, que não é da mesma espécie, um padrão comportamental. É assim, é muito doido isso. Os animais, eles meio que não entendem com quem que eles devem reproduzir, tá? Chega lá um determinado momento que o animal sente vontade, quem está receptível através de questões hormonais e tudo mais, ele vai lá e copula. A prova disso é que se tu pegar lá se tu pegar um palanque, tu já viu como é que é a extração de sêmen de gado e de cavalo? Eles pegam um palanque, botam um couro por cima do palanque, e esse palanque tem um cheiro de fêmea. E aí o bicho se pendura naquele palanque e os caras botam um troço lá, eles dele pra coletar o esperma. O bicho não entende que aquilo ali não é uma égua, não é uma vaca, ele simplesmente vai. Então, esse etológico comportamental é quando uma espécie olha a outra que é muito parecida com ela, mas ele não identifica padrões comportamentais, tá? E aí, por exemplo, tem o exemplo das aves. Todo passarinho é mais ou menos parecido um com o outro, mas por que eles não intercruzam? Eles não têm o mesmo padrão comportamental. Em aves, o padrão comportamental, o rito de acasalamento tem muito a ver com a corte, que é através do canto. Ou seja, aves distintas não reconhecem o canto de uma da outra. Tá? O bem-te-vi faz, sei lá, tchitiri, bem-te-vi, né? E o sabiá faz um canto bem diferente. Então, bem-te-vi e sabiá, apesar de serem muito parecidos, não copulam um com o outro, porque tem comportamentos, padrões de corte, né, de acasalamento distintos do outro. Tá? Aqui eu trouxe, né, os vagalumes, por exemplo. O macho fica lá piscando a bundinha para atrair a fêmea num padrão de, sei lá, pipipipi, pipipipi, pipipipi. E aí tem um outro macho vagalume que fica lá, pó, 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 pó. Então a fêmea sabe, ó, eu sou a fêmea pipipi, eu tenho que ir pra esse macho aqui. Não pro popopó, que popopó é outra espécie, sei lá, tá? Então, os sinais luminosos emitidos por vagalumes machos que apresentam variação dependendo da espécie. O canto das aves, em que fêmeas são atraídas para o território dos machos, e sua espécie em função do canto é específico. Então, quase todos os organismos que vocalizam, tá? Aí peixe não, anfíbios, né? Sapo canta. Répteis também tem um padrão não de canto, mas de dança, tá? A tartaruga tem. A tartaruga emite som, né? Quando ela vai acasalar. Mas cobra tem um padrão de chocalho, de movimentação. Aves tem um padrão muito forte de canto e de dança. E mamíferos, então, é uma coisa absurda. A gente dá flores, tá? Provavelmente acha que, né, tem uma possível parceira sexual. Tá? Foi estacional, épocas do ano distintas. Habitat, locais de ocorrência distintos. Etológico, padrões comportamentais distintos. Isolamento mecânico é quando não tem compatibilidade de estrutura sexual mesmo. Tá? Por exemplo, apesar de ovelha e cabrito serem parecidas, tá? Não tem como, porque o pênis de uma é diferente do pênis da outra. Então, a vagina de um é específico para a vagina de outra, tá? O pênis de outro, quer dizer. Então, tu nunca vai ver um cavalo copulando com uma ovelha, porque o pênis do cavalo é gigantesco, tá? Embora existam alguns casos, né? Tipo, há um tempo atrás tinha um caso de focas meio que estuprando pinguins, assim. Então, não se sabe por que daquele padrão comportamental. Então, mas não é normal, né? O natural é a espécie reconhecer o padrão da outra e aí tentar copular com aquela. Então tem isolamento mecânico. Por exemplo, por que não tem um híbrido de dogo alemão com Yorkshire? Porque o Yorkshire é desse tamanho, o dogo alemão tem 1 metro. Então, por mais que o dogo alemão queira pegar o Yorkshire ou vice-versa, não vai ter vai ser um isolamento mecânico.
não tem as estruturas sexuais compatíveis, tá? Daí a gente sai do isolamento pré, né, que não chega nem a ocorrer cópula, tá? Vai pro pós, que ocorre a cópula, mas alguma coisa faz com que o embrião não siga adiante, tá? Então, ó, mesmo que a cópula ocorra, esses mecanismos impedem ou reduzem o seu sucesso. Impedem ou reduzem o sucesso, porque no caso, por exemplo, de cavalos, né, tem a cópula e tem a prole, o indivíduo, a ninhada, mas essa ninhada é estéril, tá? Por isso que a espécie não vai pra frente. Mortalidade gamética é a mais comum, é quando o macho ejacula dentro da fêmea, né, macho de espécie distinta ejacula dentro da fêmea, mas, por exemplo, o pH vaginal da fêmea acaba matando os espermatozoides do macho. É o que acontece com lobos e cães, por exemplo. Tá? O isolamento deles já tentaram reproduzir lobo com cão e sempre, nunca a cadela engravidava ou a loba engravidava. Porque existe uma incompatibilidade. O gameta morria, na verdade é essa, tá? O espermatozoide do lobo morria dentro da cadela, ou o contrário, o espermatozoide do cachorro morria dentro da loba. Tá? Um outro é a mortalidade do zigoto, então sim, houve a cópula entre espécies distintas, houve ejaculação, houve a formação do embrião, mas ele morreu por algum motivo. Tá? Se ocorrer a fecundação dos gametas de espécies diferentes, o zigoto poderá ser pouco viável. Mas às vezes morre devido ao desenvolvimento embrionário irregular, ou seja, vai ter lá no pareamento dos cromossomos, aí um cromossomo determinado ficar sem o seu par, porque é uma espécie, e aí lá na divisão gamética, mitótica, melhor dizendo, não ocorre esse desenvolvimento embrionário. Tá? Esterilidade do híbrido é o caso do dentro do jegue, agora não sei. Embora a fêmea cavalo e o macho, vamos botar o burro, que o burro é mais fácil, tá? A fêmea cavalo, a égua e o burro. O burro fecundou, a fêmea cavalo, ela deu a luz ao, sei lá, jeguezinho, tá? Ou jumentinho, não sei. Só que esse jumentinho, o jeguezinho, tem as gônadas, né? Os órgãos reprodutivos atrofiados. Então ele não consegue reproduzir, mas que ele tente, ele não consegue reproduzir. Nunca vai ver 2 jumentinhos acasalando, nascendo uma ninhada de jumentinho. Ou 2 jeguezinhos acasalando, né? Nascendo uma ninhada de jeguezinhos. Isso não ocorre, tá? A esterilidade do híbrido pode ocorrer devido à presença das gônadas anormais ou problemas, né? A meiose anômala. Como eu te falei, quando separa o gameta lá, puxou a cromossomo para um lado para o outro, não rolou.